Oi, terceiro ano, tudo bem? Boa tarde, mais um dia para nossa aula. Animados? Vamos lá, então hoje nós faremos matemática e também história, tá? Matemática, faremos as correções das páginas 99, do livro de atividade 96 e da atividade extra. E como atividade, faremos a página 100, 101 e duas atividades extra, tá? Geografia já falamos. Então, para relembrar um pouquinho, em matemática nós estamos vendo medida de comprimento e nós estamos vendo como medida padrão um metro, né? Então serve para medir altura, largura, comprimento. E nós vimos que um metro, ele equivale a 100 centímetros. Então, existem unidades de medida menores que o metro. Então, um metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, quando eu tenho menos que um metro, eu falo que eu tenho em centímetros. Por exemplo, eu tenho 50 centímetros, 79 centímetros, 99 centímetros. Quando der 100 centímetros, eu já posso falar em metros. E nós também vimos que existem ainda unidades menores que centímetros, que são os milímetros, que a cada 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Então, vamos às nossas correções. Página 99. Na página 99, vocês tinham lá que escrever quantos espaços há em 1 centímetro. Bom, lembrando aqui, estou com a minha régua. Cada espaço aqui é 1 centímetro. Então, aí ele colocou a régua desde o 0 até o 2. Mas ele fez uma chave aí, senão a gente fala que é uma chave, somente do 0 até o 1. Então, quantos espaços há em 1 centímetro? Então, se eu for contar, ó, cada espacinho aqui, 1, 2, 3, eu tenho quantos espaços? Eu tenho 10 espaços. E na letra B, quantos milímetros há em 1 centímetro? Se eu tenho 10 espaços em cada vãozinho desse, então eu tenho 10 milímetros, ok? Número 10. Registre em centímetros e milímetros o comprimento de cada objeto. Então, aí tinha um apontador que ele começava do 0 e terminava lá no 3. Então, ele tem 3 centímetros. Agora, para falar em milímetros, se ele tem 3 centímetros, são 3 espaços de 10. Então, eu tenho 30 milímetros. Eu tenho 10 mais 10 mais 10. Então, aqui na régua de novo, ó. Então, ele teria aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ele teria aqui, ó, 10 mais 10 mais 10. Então, ele tem 3 centímetros, ó, 1, 2, 3 centímetros e 30 milímetros. 10 mais 10 mais 10, 30 milímetros. Lá na borracha, ele não começa do 0, ele começa do 1 e termina no 7. Então, do 1 até o 7, são quantos espaços? São 6, não são? Então, quantos centímetros são? São 6 centímetros. Se são 6 centímetros, são 60 milímetros, porque cada espaço de 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Então, recapitulando, 6 centímetros ou 60 milímetros. Número 11. Escreva a medida indicada em cada uma das trenas. Então, a primeira trena, ela começava aí no 0 e ela terminava nesse número aqui, ó. Né? Então, olha ali. Como que eu falo? Eu falo que aqui tem 20 metros? Não, né? Porque para ser metros, eu preciso passar dos 100 centímetros. Eu posso falar que aqui está milímetro? Não, né? Porque, ó, 1 milímetro, aqui seria quanto? 200, porque cada espacinho desse que é dividido em 10. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho 20 centímetros. E o de baixo parou no 10. Então, eu tenho 10 centímetros. Não é milímetro, porque se fosse milímetro, ele iria para onde? No 1, tá bom? Então, é centímetro. Então, na primeira tem 20 centímetros e na segunda tem 10 milímetros. O livro de atividade agora na página 96. Número 1. Marque X na unidade medida mais adequada para medir em cada objeto o comprimento indicado. Então, eu tenho um guarda-roupa lá. Eu vou medir a altura do meu guarda-roupa. Então, eu vou pegar a trena, vou colocar no chão e vou medindo ela. Vamos supor que parou lá no... Aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui pra mim. Vamos supor que tenha parado nessa medida aqui, ó.
210 centímetros. Aqui está em centímetros, mas a partir do 100 eu já posso transformar em metros. Se deu 210, então vamos lá. O 2 não é 200? Não representa o número 200? Então, eu tenho quantos metros aí? Eu tenho 2 metros, porque eu tenho 100 mais 100. Então, eu já tenho 2 metros. Sobrou o 10. O 10 já dá para eu transformar em metro? Não, né? Porque ele precisa virar 100. Vou na lousa para explicar isso para vocês. Deixa eu achar um espacinho aqui. Vou fazer aqui, ó. Ali está marcando assim, 210 centímetros. Ok? Esse 2 aqui, lembra na decomposição? Ele ocupa qual posição? Não ocupa a posição de 200? Então aqui eu tenho 200 mais 10. Por isso que vocês fizeram tanta decomposição, porque a gente utiliza isso aqui o tempo todo. Aqui eu tenho 200 mais 10. Aqui, 200. Eu não falei que a cada 100 vira 1 metro? Aqui eu tenho 200, então aqui eu tenho 1 mais 1, não é? Porque aqui eu tenho 100 mais 100. Então eu tenho 1 metro mais outro metro. Então eu tenho 2 metros. Agora aqui, ó, isso aqui eu já resolvi. 10 centímetros. Já virou metro? Não, né? Porque para virar metro eu preciso de 100. Então eu tenho 2 metros e 10 centímetros. Só que eu não escrevo assim, tá? Eu escrevo assim, ó. O certo. Mas não se preocupem ainda, porque nós não vamos aprender essa aqui ainda, essa nomenclatura, tá? Então aqui eu teria 2 metros e 10 centímetros. Então eu falo 2 metros e 10. No dia a dia é essa linguajar que a gente utiliza. A gente tira algumas palavras, tá? Então eu falaria, tem 2 metros e 10, tá bom? Então por que é 2 metros e 10? Porque aqui eu tenho 200. Então eu tenho 100 centímetros, 1 metro. Mais 100 centímetros, outro metro. Então eu tenho 2 metros e 10, ok? Então aí o guarda-roupa vocês mediriam em metro. Depois o copo. O copo eu meço em metro ou em centímetros? Se eu tivesse um copo aqui, eu não tenho. Mas vamos supor que seria isso aqui, ó. Deixa eu pegar minha trena aqui de novo. Fosse isso aqui, ó. 13 aqui. Seria o quê? Seria em centímetros, porque para dar 1 metro eu preciso de 100. Então é em centímetro. E a altura do meu lápis. Então eu peguei uma caneta representando. Dá para eu medir em centímetro? Não dá, né? Porque não deu nenhum centímetro. Então eu mediria em milímetro. Então o guarda-roupa em metro, o copo em centímetro e o lápis em milímetro. Número 2, escreva a medida de cada objeto. Então, a caneta, ela sai do 0 e termina no 12. Então, já dá para eu saber aqui, sem calcular os espaços, que tem 12 centímetros. Agora, o alfinete sai do 1 e para no 3. Do 1 até o 3 dá quanto? Não dá 2? Então, eu tenho 2 centímetros. E na nossa atividade extra, vocês tinham lá quantos milímetros corresponde a 10 centímetros. Então, se eu pegar a minha régua e colocar aqui no 10, eu tenho quantos milímetros? Aqui eu não tenho 10 milímetros, então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, é 100 milímetros. Em 10 centímetros, eu tenho 100 milímetros. Número 2. Ali está reduzido, mas vocês já sabem que era para a gente medir em centímetros. Então, o alfinete tem 4 centímetros, o lápis tem 9 centímetros, a borracha tem 5 centímetros e o pincel tem 14 centímetros. E no 3 vocês tinham que escrever outros instrumentos. Então, além da régua, a gente tem um metro articulado, nós temos a trena, nós temos a fita métrica, existem outros objetos, não é mesmo? Então, vamos às nossas atividades? Peguem, por favor, a página 100. Essa aqui eu quero que vocês prestem, eu sei que vocês prestam atenção em tudo, mas principalmente nessa explicação que eu vou dar para vocês agora, tá? Bastante atenção. Se tiver dificuldade, voltem novamente. Antigamente a gente falava volta a fita, agora não existe mais fita, olha como eu sou antiga. Então vocês voltem aí para vocês verem novamente. Então, número 12, na página 100. Observe as medidas indicadas de acordo com as etapas de crescimento de uma árvore.
Então, ali eu tenho primeiro 98 centímetros, depois eu tenho 135 centímetros, 160 centímetros e 210 centímetros. O que precisa ficar muito claro aí para vocês? Que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, quando eu tiver 1 metro, aqui na lousa eu coloquei a trena, ó, vamos aqui. Então, aqui eu tenho 1 metro. Eu tenho 100 centímetros. Então, toda vez que eu tenho 100 centímetros, eu já tenho 1 metro. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Abaixo disso, eu falo que é centímetro. Então, quando eu tenho 97, eu tenho 97 centímetros. Quando eu tenho 99, eu tenho 99 centímetros. Quando eu tiver 100, 101, 102, 103, eu já posso transformar em metros. Por exemplo, 105 centímetros. Quantos metros eu teria? Então, aqui, ó, 105 centímetros. Se eu fosse transformar isso aqui em metro, vamos fazer a decomposição. Esse número 1, eu não tenho aí 100, ele não está na centena? Então, aqui eu tenho 100, não é? Aqui eu tenho 100, na dezena eu não tenho nada e aqui eu tenho na unidade. Então, aqui, esse 1 representa 100. Então, 100 já não é 1 metro? Então, eu tenho 1 metro. 1 metro. Ó, depois me sobrou o quê? Me sobrou 5 centímetros. Me sobrou isso aqui, ó, 5 centímetros. Isso aqui é metro? Não, né? Isso aqui é centímetro. Então, eu tenho 1 metro e 5 centímetros. Eu escrevo assim, ó, 1,05 m. É assim que eu escrevo, tá? Mas eu posso falar 1 metro e 5 centímetros. Opa, aqui eu coloquei errado, gente. Deixa eu arrumar aqui. Eu tenho 1 metro e 5 centímetros. Tá? Então, 105 centímetros é igualzinho 1 metro e 5 centímetros. 1,05 metros. É assim que eu escrevo, mas não precisa, por enquanto, ficar preocupado em escrever assim. Vocês podem ver, de repente, se vocês souberem que aqui eu tenho 1 metro e 5 centímetros, tá beleza, tá bom? Depois a gente vai aprender a escrever corretamente. Vamos supor que eu tenho aí 198 centímetros. Vamos aqui, vou pagar aqui e vou colocar 198 centímetros. 198 centímetros. Eu tenho mais de 1 metro ou menos de 1 metro? Eu tenho mais, não tenho? Por que eu tenho mais? Porque eu já passei do 100. Então, toda vez que eu passar do 100, eu tenho mais de 1 metro. Quando eu estiver menos que 100, eu tenho menos de 1 metro. Como que eu poderia transformar isso aqui em metro? Aqui eu não tenho 100, aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 8. Então, 100. 100 já é 1 metro, não é? 100 centímetros é 1 metro? Então, aqui eu tenho 1 metro, vírgula. E quantos centímetros? 98 centímetros. Já é 1 metro? Não, para dar 1 metro preciso de 100. Então, eu tenho 1 metro e 98 centímetros. É assim que eu escreveria. 1,98 m. 1 metro e 98. Ok? Mas o que vocês precisam saber agora é se é mais ou é menos que 1 metro. Então, aqui, ó, até 100, até o 99 é centímetros. 100 eu já falo em metro. Então, até 100 é menos. Mais que 100 é mais que 1 metro. Então, ali, letra A. Qual dessas medidas representa menos que 1 metro? Observe ali, eu tenho 4 medidas. Para dar 1 metro, eu preciso de 100. Para dar 1 metro, eu preciso de 100. Então, qual tem menos que 1 metro? Escrevam aí. Letra B. Quais dessas medidas representa mais que 1 metro e menos que 2 metros? Para dar 2 metros, teriam quantos centímetros? A cada 100 centímetros no metro? Então, ó, aqui eu tenho 100 centímetros, 1 metro. Mais 100 centímetros. Então, eu tenho quantos metros? 2 metros. Então, eu tenho 200 mais 200. Tenho 200 centímetros igual a 2 metros. Tá? Então, ali, quais dessas medidas representa mais de 1 metro e menos que 2 metros? E letra C, qual é a medida que representa mais que 2 metros? Coloquem na cabeça, o metro eu vou somar de 100 em 100.
Porque um metro não é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, quando eu for transformar centímetro em metro, eu sempre tenho a acrescentar de 100 em 100. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, 2 metros é igual a 200 centímetros, 3 metros é igual a 300 centímetros e assim por diante. Depois existe uma medida maior ainda, mas a gente não vai falar ainda, que é o quilômetro, tá? Vocês ainda não vão aprender, mas guarda aí por enquanto, tá? Então, é de 100 em 100. Ficou claro? Número 13. Qual é a altura aproximada de Lucas e Valéria? Então, observem aí. O Lucas começa ali no 80, depois vem 90, depois vem 100, depois vem 110. De quanto em quanto centímetro aqui está medindo aqui? De 80 para 90, quanto que tem? Não é 10? De 90 para 100, quanto que tem? Não é 10? De 100 para 110, quanto que tem? Não é 10? A partir do 100, tem um risquinho no meio. Então, tem 100, um risquinho, depois 120. Depois um risquinho, depois 130. Esse intervalo de um risco maior para um risco menor é de quanto? Ele está dividido no meio. Qual que é metade de 10? Não é 5? Então, ó, eu tenho 110, depois esse risquinho no meio representa 115. Depois vem o 120. Depois o risquinho no meio representa 125. Eu tenho um risco maior, 130. Então, vocês vão ver aí a altura dele, observando esse risquinho no meio. A mesma coisa, a altura da Valéria, tá? Então, observem bem aí esses risquinhos aqui no meio, ó. Aqui não tem, então aqui está indo aumentando 10. Chega aqui, ele não aumenta 10, ele aumenta 5. Lembra daquela reta numérica que vocês tinham que utilizar, aumentando de 2 em 2, aumentando de 10 em 10, aumentando de 40 em 40? Então, a gente utiliza aqui nesse momento. Vocês começam a observar qual que é essa regra de formação aqui. Então, aqui embaixo, ela está de 10 em 10, não é? Olha aqui, estou no 80, fui para o 90, só que aqui tem um risquinho. Então, eu tenho 110, 120, no meio tem um risquinho, que é a metade. Então, aqui já é de quanto? De 5 em 5. Então, se eu fosse colocar essa regra de formação, aqui não seria 110, aqui 115, aqui 120, aqui 125, tá? Então, observem bastante isso. Página 101. Aqui é um probleminha. Em cada consulta com a pediatra, é verificada a altura de Carlos. Na última vez, ele estava com 98 centímetros. Calcule quantos centímetros ele cresceu, sabendo que sua altura agora é de 110 centímetros. Então, olha aqui, vou pegar a minha trena. Agora, ele está com 110 centímetros. Se eu fosse transformar em metros, quanto que seria 110 centímetros? 110, né? 100 mais 10? 100 já não pode virar um metro? Então, eu teria 1 metro e 10, tá? Então, aqui, essa aqui é a altura dele agora. Se eu fosse colocar no chão, daria aqui, tá? Essa é a altura dele. Só que na última vez que ele foi lá, ele estava com 93. Então, ele estava aqui, ó. 90, 93. Ele estava aqui, ó. Hoje ele está aqui. A última vez ele estava aqui. Agora, olha a pergunta. Calcule quantos centímetros ele cresceu. Para eu calcular quanto ele cresceu essa distância. O que eu tenho que fazer com esse número para chegar nesse número aqui? Eu tenho que ver essa diferença. Que conta que eu vejo essa diferença? Então, ele está aqui hoje, mas ele estava aqui. Ele cresceu esse tanto. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse número aqui, chegar até aqui para ver o quanto ele cresceu. Que conta que é essa, tá? Número 15. Maria está ajudando Lúcia a medir sua altura. Então, a Maria é essa que está no banquinho. Para isso, precisou subir em um banquinho cuja altura é de 50 centímetros. Então, imagina que aqui tem um banquinho e que ela não alcançava, ela teve que subir nesse banquinho. Sabendo que Maria tem 115 centímetros de altura, calcule com quantos centímetros ela ficou no seu banquinho.
Então, ela tem 115 centímetros, ela tem 1,15 m. 115, por que é 1,15 m? Porque a cada 100 não vira 1 metro? Mais 15 centímetros, então ela tem 1,15 m. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, ela tem isso aqui, ó. Ela tem 1,15 m de altura. Ela tem essa altura aqui. Só que ela subiu em um banquinho que tinha 50 centímetros de altura. Então, esse banquinho, ela tem isso aqui. Quando ela subiu, ela ficou mais alta. Daí, tá pedindo o quê? Com quantos centímetros ela ficou ao subir? O que você tem que fazer? Isso aqui é a altura dela. Você tem que juntar com a altura do banquinho para ver com quanto ela ficou. Então, imagina que eu tenho um banquinho no chão, eu fui subir em cima. Eu fiquei mais alta, não fiquei? O que conta que eu faço, então? Então, ela tem 115 e tem a altura do banquinho que eu tenho que incluir aqui agora. Que conta que é essa? E número 16. Para fazer laços, Maria comprou 3,5 metros de fita. Escreva em centímetros quanto foi comprado de fita. Quando eu falo meio, eu até coloquei a minha fita aqui, ó. Então, ela tá no 0 e terminou aqui no 100. A minha fita tem exatamente 1,5 metro. Por que a gente fala 1,5 metro? Porque ela tem 1 metro e mais a metade de meio metro, que parou aqui, ó, no 50. É que tá dobrado, ó. A metade de 100 não é 50? Então, 6 centímetros não é 1 metro? Então, 50 centímetros eu falo que é meio metro. Ela comprou, ó, 1 metro em centímetros. Quanto que é centímetro? Mais 1 metro. Quanto que seria centímetro? Mais 1 metro. Quanto que seria centímetros? E mais meio. Quanto que é meio? Meio é a metade de 1 metro. Então, é a metade de 100 centímetros. Calcule aí e fala para mim quanto que deu, tá bom? Se eu tivesse falado, por exemplo, que ela comprou 2,5 metros em centímetro, vou apagar aqui. Bom, aqui é 1 metro. 1 metro é quanto, não é 100? Então, ela comprou 1 metro, 100 centímetros. Mas eu quero 2,5 metros. Então, 1 metro, mais 1 metro em centímetro, mais meio metro, não é metade disso aqui? Mais 50 centímetros. Então, aqui, ela teria comprado 2,5 metros, ó. 6 centímetros é 1 metro. Mais 6 centímetros, 1 metro. 1, 2. E mais 50 centímetros, que é metade de 1 metro. Que é metade disso. Então, aqui ela teria comprado 2,5 metros. Aí, para vocês falarem, 3,5 metros. Para colocar em centímetro, tá bom? Agora, a nossa atividade extra. Pegue aí, por favor, ó. É essa aqui. Então, ali, escreva os centímetros. Então, eu tenho uma caneta, vocês vão colocar aí um número. Não precisa escrever centímetros, porque na frente já tem escrito centímetro. Então, é só um número. O peixe e a flor. Depois, circule se a medida será em metro ou em centímetro. Então, um lápis, 14 ali, é 14 centímetros ou é 14 metros? O livro é 20 centímetros ou é 20 metros? Aqui é uma sala de aula, é 8 centímetros ou é 8 metros? E um pátio é 3 centímetros ou é 3 metros, tá? Vocês vão circular. Depois vocês vão medir com a régua essa linha aqui, para ver quanto que dá. Vocês vão pegar a régua de vocês e vão medir e vou colocar um número aqui. Essa aí é ok, né? Depois do lado, escreva por extenso. Eu tenho 11M. É 11 metros ou é 11 milímetros? Então, escrevo aí. 27 cm. O que significa isso, né? 27 centímetros. Agora, vocês vão escrever com palavras. Eu não falo centímetro, eu falo centímetro. Eu não falo milímetro, eu falo milímetro. Então, não esqueçam que tem acento aí, agudo. Agora eu quero fazer junto com vocês o número, a próxima atividade ali, que tem umas letras A, B, C, que é para a gente transformar as unidades de medida. Então, aí eu tenho em centímetro, em milímetro e eu tenho em metro.
que eu tenho que ter muito claro na minha cabeça? Que se 1 metro é igual a 6 centímetros, 100 centímetros também é 1 metro. Então, o inverso também é verdadeiro. Então, tanto faz eu falar que eu tenho 1 metro e que eu tenho 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Ou se eu falar que eu tenho 100 centímetros, que eu também tenho 1 metro. Então, o inverso também é a mesma coisa. Daí também eu tenho que lembrar que a cada 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Então, eu tenho 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Então, eu tenho que lembrar que o inverso também é verdadeiro, é a mesma coisa. Então, a próxima atividade nós vamos fazer juntos. Olha, eu já até apaguei a lousa para a gente fazer. Eu tenho que transformar 6 metros em centímetro. Lembrando que eu tenho 100 centímetros é igual a 1 metro. E 1 metro é igual a 100 centímetros. É a mesma coisa. Então, aqui eu tenho que pegar 6 metros e vou transformar em centímetros. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não falei que cada metro, então aqui estão representados os meus metros. Cada metro é igual a 100. Então, eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600. Eu tenho 600 centímetros. Opa, caiu no giz. Eu tenho 600 centímetros. Tá? Poderia estar utilizando o meu dedo. Então, eu posso colocar os meus dedos, ó. 6 dedos. Mas 1 metro não é igual a 100? Então, eu vou ter que contar de 100 em 100, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ok? Então, eu tenho que prestar atenção no que ele quer que eu transforme. Então, ficou 600 centímetros. O próximo ali, 8 centímetros. Agora, eu tenho que transformar o quê? Eu tenho que transformar em milímetros. Então, eu vou lá na minha cabeça. Aqui não é centímetro e aqui não é milímetro. Então, cada centímetro são 10 milímetros. Então, eu vou lá pegar minha régua. Então, ó, vou parar aqui no 8 centímetros. Cada um espaço são 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, é igual a 80. Vou até fazer com uma cor diferente aqui, ó. 80. Poderia utilizar também os meus dedos, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Agora, eu tenho que pensar o quê? Cada mãozinho desse vale 10. Então, cada centímetro é 10. Eu coloco na minha cabeça. Então, meus dedos vão valer 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 milímetros. O próximo lá. O próximo tá 7 metros em centímetros. A mesma coisa. Olha lá. 1 metro em centímetro. Cada metro são 100. Então, agora minha contagem é de 100 em 100. Então, eu ponho 7. E eu vou contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, dá 700 centímetros. O próximo. Eu tenho 5 metros. Vocês vão transformar em centímetros. Esse aqui eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? Pula agora para a letra E. Agora eu tenho ali 20 milímetros. 20 milímetros. E eu tenho que transformar agora em centímetros. Agora é inverso. Em milímetros. Então, ó, esse vãozinho vale 10. Cada vãozinho vale 10. Então, 10, 20. Para onde? No 2. Então, eu tenho 2 centímetros. 2 centímetros. Dá um nó na cabeça, tem hora, né? Precisa de muita concentração para fazer isso aqui, tá? Então, se tiver alguma coisa distraindo vocês, tira aí de perto. 8 metros, a letra F, vocês também vão fazer sozinhos. 8 metros, vocês vão transformar em centímetros. Vão fazer sozinhos. Depois, eu tenho 250 centímetros. E vocês têm que transformar... Opa, é centímetros, né? Em metros. Esse também vocês vão fazer sozinhos.
Lembrando, é 250 centímetros. Agora eu tenho que pensar o quê? Que cada 100 centímetros é 1 metro. Agora eu vou pensar nisso. Que a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro, porque eu tenho que transformar centímetro em metro. Então, ó, eu tenho aqui 250 e a cada 100 eu tenho 1 metro. Então, quanto vocês terão aí? E o último, 120 centímetros em metro. Vocês também vão fazer sozinhos. Só lembrando que quando eu trabalho com centímetros e metros junto, eu tenho que colocar uma vírgula. Vamos supor que fosse 180 centímetros para eu transformar em metro. Aqui eu não tenho 100 mais 80. Então aqui eu já tenho 1 metro. Eu tenho 1 metro, vírgula, e 80 centímetros. Mas é assim que eu coloco, tá? 1,80. Olha aqui. Aqui está em centímetro e aqui já está em metro. Então essa vírgula entra aqui. Então aqui vocês prestam atenção, que aqui também terá uma vírgula aí. E também o do 120 também terá uma vírgula aí, tá? 120 centímetros. Então esses aqui vocês façam sozinhos, por favor. Tá bom? Então encerramos a nossa aula de matemática. É um pouquinho complicado só no começo, quando a gente compreende que 100 centímetros é igual a 1 metro e 1 metro é igual a 100 centímetros, que 10 milímetros é igual a 1 centímetro e 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Quando essas informações ficarem fixadas na cabeça de vocês, fica tudo mais fácil, tá? Tudo que é novo requer mais atenção e mais esforço. Então, aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade, não desista, tá bom? Que daqui a pouco vai ficar mais fácil, tá? Vamos para a história? É um novo conteúdo hoje, tá? Nós vamos começar a falar sobre os espaços públicos. O que vem a ser isso? Vamos trabalhar da página 63 até 66, tá? Então, olha lá. Acompanhe a leitura. A casa, a escola, os lugares de diversão, de comércio, de serviço e de trabalho foram localizados em uma rua que é pública, ou seja, é um espaço que pode ser usado por todos. Ninguém precisa pedir para poder ir de uma rua para outra, né? Falar para alguém, eu posso ir naquela rua ali de trás? Não, então é um espaço público. Quando nós estamos na nossa casa, a gente vai para a escola, por exemplo, a gente observa várias ruas, nós observamos vários comércios, nós observamos igrejas, escolas, mas nem tudo é público. Alguns lugares a gente precisa pedir autorização, você não pode chegar entrando com tudo. Por exemplo, se eu for na sua casa, eu não posso chegar e entrar com tudo, não é mesmo? Mas eu posso ir na rua da sua casa sem te pedir, não posso? Então a rua da sua casa é pública, a sua casa não é pública, porque eu preciso de autorização, não posso chegar livremente ali. Mas vamos supor que do lado da sua casa tenha um parque ali. Eu preciso pedir autorização para vocês para ir ao parque? Não, né? Então o parque também é público. Então, em um bairro, uma cidade, existem esses espaços públicos onde as pessoas podem caminhar sem pedir autorização. Vamos continuar ali, ó. Além das ruas, as praças, os jardins, os parques, as praias são considerados espaços públicos porque são locais por onde as pessoas circulam livremente. Todos esses lugares têm nome, pois assim fica mais fácil localizá-los. Porque eu falei com vocês, vamos no parque lá na cidade? Daí você vai falar, mas qual parque? Porque ali mesmo, os mais conhecidos é o Parque da Cidade e o Parque dos Eucaliptos, né? Então, por isso que eles também precisam ter nome. As ruas, a mesma coisa. Eu vou na Rua Cruzeiro, eu vou na Rua Lorena, eu vou na Rua Leopoldina. Bem, espaços públicos onde a circulação de pessoas é controlada e é necessário obter autorização para ter acesso às suas dependências. É o caso de prédios públicos como prefeituras e câmaras municipais, de escolas, de hospitais públicos, entre outros. Olha ali primeiro, ó. Prédio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Paraná. Na prefeitura também, se eu quiser conversar, por exemplo, com o prefeito, com um vereador, eu também tenho que pedir autorização, tenho que marcar, né, o horário certinho. Apesar de ser público, eu preciso de autorização, preciso de uma data, de um horário ali que ele possa me atender, tá? Embaixo eu tenho o prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Próxima página, por favor. A divisão do território em municípios
permite que cada um deles possa dividir sobre questões relacionadas ao cuidado de espaços públicos. Todo município tem órgão de administração, como a Prefeitura e a Câmara Municipal, onde são discutidos assuntos que fazem parte da vida da população. O município controla, por exemplo, a limpeza pública, a iluminação dos mais variados espaços, o transporte coletivos, a manutenção das ruas, das praças e parques, o abastecimento de água, a coleta de esgoto, o lixo, o fornecimento de energia elétrica, a fiscalização do trânsito, as escolas e hospitais municipais. Então, na cidade, nós temos esses dois órgãos, a Prefeitura e a Câmara de Deputados, tá? Onde é responsável em cuidar das coisas que diz respeito à população, cada uma com a sua função. Próxima página. Número 1 nós vamos pular, tá bom? Número 2. Qual é a função da Prefeitura e da Câmara Municipal? Então, aqui é uma pesquisa. Vocês vão pesquisar. Nós falamos que esses dois órgãos, eles são responsáveis por cuidar da manutenção das pessoas de um município, de uma cidade. Mas cada um tem a sua função. Então, qual que é a função da Prefeitura e qual que é a função da Câmara Municipal? Número 3. Espaços públicos são abertos a todas as pessoas. A manutenção desses espaços é feita pelo governo. Escreva 2 exemplos de espaços públicos. De acordo com o que nós acabamos de ler, é aquilo que eu posso circular livremente. Então, dê 2 exemplos para mim. Número 4. Procure lembrar-se com detalhes lugares da cidade por onde você costuma passar. Depois registre quais desses lugares são públicos. Então, imagine você indo daqui para o centro da cidade. Lembre os lugares que você passou e vai dizendo para mim quais os lugares, por onde você andou, o lugar que você foi, e desse lugar, da sua casa até esse lugar, quais lugares que você identificou que é público, tá? Lembrando então, público é aquilo que eu posso circular livremente. Porém, existem alguns lugares públicos que eu preciso de autorização para entrar, tá? Agora, por exemplo, ruas, praças, parques, são lugares que eu não preciso de autorização. Nós podemos circular livremente, tá certo? Ficamos por aqui hoje. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui para poder atendê-los, tá? Até mais. Tchau!